Escrita no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 7. Se todos encontraram, vamos ler então, com a ajuda de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe os pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Seu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos,
e combateram aquela casa e caiu. Foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém. O Senhor Jesus sempre falou mansamente, amorosamente, mas com autoridade, porque ele não falava aquilo que ele imaginava, mas ele falava aquilo que era real, e também sempre guiado pelo Espírito de Deus que nele habitava. Aqui, irmãos, se nós considerarmos estes ensinamentos dados pelo Senhor Jesus e considerássemos este tempo, estas horas que nós usamos num domingo pela manhã, entendendo que este tempo deve ser reservado para conhecermos o nosso estado espiritual diante de Deus, para sabermos como é que nós estamos. E somente por Deus é que podemos ser instruídos. Não é qualquer pessoa que pode, com autoridade, nos ensinar e mostrar o caminho que devemos seguir, onde colocarmos os nossos passos, o que devemos fazer e realizar de conformidade à vontade de Deus, somente por Ele. Porque conselhos de pessoas podem até acertar, ser muito bons, como de fato existem. Conselho dos pais, conselhos dos antigos, experientes na vida, que já viram de tudo e podem nos ensinar com clareza. Mas aqui não diz respeito ao conhecimento específico da vida terrena para viver aqui, mas fala de uma outra vida, de uma outra condição, de um caminho que nós devemos seguir, mas nós não vemos e não conhecemos. Os próprios discípulos, num discurso do Senhor Jesus, alguém disse: Senhor, então faz o seguinte, mostra para nós o caminho que devemos seguir. Aí Jesus falou: mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai, porque se ele dissesse ninguém vai, é porque o Pai não estava nele. Mas ele disse: ninguém vem ao Pai, senão através de mim mesmo. Queridos, aqui ele estava usando de tantos conselhos sábios que nos ajudam a nos mantermos dentro do caminho que ele traçou para nós. Muitos pensam que o caminho nosso, da nossa vida, é aquilo que vai acontecendo no nosso viver. Uma hora uma alegria, outra hora uma tristeza, depois um período de doenças, depois um período de sucessos, outras vezes de insucessos, outra vez de tantas coisas que acontecem. Então a gente fala, esse é o caminho. Mas na verdade o caminho que Jesus fala não é esse o caminho da vida, porque isso aí todo mundo caminha de um jeito ou de outro, bem ou mal, feliz ou não, é da vida. Mas ele fala do outro caminho, que é no sentido espiritual. É um caminho que, se não coloca o pé, a gente não vê, porque o caminho a gente vê por onde anda, não é? Sabe, amanhã eu vou fazer isto, vou comprar, vou vender e assim por diante. Mas este aqui não, a noção deste caminhar está guardada com o Senhor, porque Ele é o caminho. Estando em Jesus Cristo, estamos no verdadeiro caminho. Muito bem, ele então fez aqui muitos discursos. Ele vinha desde o capítulo 5, no 4 ele vem aqui a descrição do que ele sofreu, tentações como todos sofrem. E depois vem então o período das instruções aos discípulos que ele havia escolhido e aqueles que acompanhavam.
falava de um tesouro, de uma riqueza nos céus, que os olhos nossos não veem, e a nossa imaginação tampouco pode contemplar. Ninguém tem noção de saber que jeito que é o céu, como que é, e assim por diante. O nosso corpo como será? Não temos noção. Nós temos informações pela Escritura, mas noção não. Eu vi, eu sei. Talvez Deus dê a um com o outro, como deu a Paulo. Mas o que nós temos, irmãos, é que ele falava já tudo o que era necessário para manterem-se no caminho estreito, apertado, difícil, que não há muito espaço. Falava sobre o olho puro, quer dizer, um olhar santo, puro, sem maldade, sem malícia, sem ódio. Tem pessoa que quando olha para outra com ódio, os olhos ficam vermelhos, a pessoa fica branca. Não é? É que o ódio tomou a pessoa, então aquele olhar é maligno. Outras pessoas têm uma atração maligna nos olhos, para um lado, digamos, malicioso, olhando para outra pessoa, principalmente em sexo diferente. Os olhos são maus. E Jesus falava que precisava ter olho puro. Também ensinava as pessoas definirem, escolher, arbitrar. Arbitrar é escolher, escolhe. São dois caminhos, dois senhores. Você escolhe se você quer seguir o Senhor Jesus ou quer seguir um outro Senhor, o Deus do presente século, que é este mundo e as coisas deste mundo. Também ensinou sobre a ansiedade que as pessoas têm pela solicitude das coisas desta vida, predisposição, vontade de fazer, uma ânsia, acorda com aquele desejo. Até diz a palavra assim: quem ama o dinheiro nunca se apartará dele, nunca se contenta dele, se conforma, sempre precisa mais. E todas estas coisas na vida terrena se opõem a um caminhar com Cristo, porque Cristo não tinha nada disto. Ele mostrava um outro lado, que era o desprendimento das coisas visíveis, terrenas, maldosas, maliciosas, desprender-se disto para estar num caminho estreito, apertado, porque a porta é estreita. Os irmãos sabem, tem porta que a pessoa, se for de tamanho avantajado, tem dificuldade para entrar, e outros nem entram, porque se for uma passagem que o magro já tem dificuldade para entrar, para você entrar meio de lado, esfregando, apertando, ralando para sair do outro lado. Se vê uma pessoa muito grande, num formato muito grande, não passa de jeito nenhum. Jesus fez essas comparações. E o caminho, então, o caminho que ele chamou-nos era um caminho como um trilho que a gente anda. Não dá para pisar fora, senão pode se atrapalhar e não andar. Então, o caminho é estreito e a porta é apertada. Era o que ele ensinava. E para se manter nesse caminho, desta condição, ele falava: vocês não podem julgar os outros, porque quem julga os outros também deve entender que será julgado, e com a mesma medida. Então também não pode querer tirar um cisquinho do olho da pessoa, que às vezes ela nem está sentindo, mas tem um cisco. Porque quando a pessoa sente que tem um cisco no olho, ela mesma se preocupa em tirar. Agora, se a pessoa está com um cisco no olho e não está preocupada em tirar, porque não lhe está lhe incomodando. Agora eu tenho uma trave no meu, eu tenho um fiapo de qualquer coisa nos meus olhos, que eu não consigo nem abrir os olhos. E eu vou querer tirar o cisco do olho do outro, que o outro nem está sentindo. O Senhor usou estes exemplos que são perfeitamente claros e incontestáveis. Então cada um procure tirar o cisco dos seus olhos mesmo, ou até uma trave, uma coisa maior que caiu. Então não deve reparar no cisco dos olhos dos outros, porque isso é hipocrisia, dando a impressão que eu estou perfeito, meus olhos estão perfeitos, hein? Deixa eu tirar o cisquinho que você nem sabe que tem. Isso é hipocrisia, porque a pessoa com um cisco
que ele mesmo não está sentindo, está vendo que na frente dos meus olhos tem uma coisa grande. Então isso é hipocrisia. Hipocrisia é pecado, é demonstração de uma irrealidade. Convencer alguma pessoa de uma coisa que é quando não é verdade. Isso é hipocrisia. E assim por diante, vem ensinando a não dar aos cães as coisas santas, quer dizer, ter cuidado com aquilo que é de Deus e empregar no seu lugar devido. Coisas santas se guarda com cuidado, se anuncia com rigor e com temor, não se brinca com aquilo que é santo, não lança nas brincadeiras e piadas que fazem com aquilo que é santo. Isso não é agradável a Deus. Também depois ele falava para confortar os discípulos, que disse tudo isso aqui, ele falou: agora vocês pedem e será dado para vocês. Procurem, busquem, vocês vão encontrar. E pode bater porque será aberta. Quer dizer, ele não proibiu, não demonstrou dificuldade para quem quer andar segundo o que ele estava ensinando. É só querer, é só buscar, é só bater, é só pedir. Isto não é difícil, é o que nós fazemos constantemente. Mas o que ocorre, irmãos, que a gente costuma pedir por aquilo que os nossos olhos veem. Mas temos que pedir por aquilo que os olhos não veem, que é justamente o que diz respeito ao caminho apertado que não é visível. Para estar nele e entrar na porta estreita, é que nós devemos de buscar o Senhor. Senhor, me falta luz, me falta sabedoria, me falta entendimento. Até cantamos aqui, o nosso entendimento vem renovar. É isso que cantamos agora há pouco. E faz-nos meditar no teu grande amor. Quer dizer, irmãos, renovar o entendimento é abrir-nos cada vez mais o que já entendemos. Não está dando entendimento novo. Tudo isto aqui, quem está ouvindo já sabe que é assim. Mas ele quer renovar nesta manhã. E se viemos aqui para sairmos daqui renovados, então está aqui agora a dose da palavra desta manhã. Quem receberá alguma renovação no seu entendimento. Até pedimos, nosso entendimento vem renovar. E é o que o Senhor está fazendo aqui. Então, queridos irmãos, falando sobre caminho apertado e porta estreita, a comparação que Jesus fez, que ele é o caminho apertado e o mundo é o caminho largo, sem limite. É claro que isso aqui não diz respeito a um caminho que a gente anda a pé, não é isto, mas é o nosso viver. Viver no caminho apertado do Senhor, para depois poder entrar na porta estreita, é dentro dos limites que o Senhor nos estabeleceu. Quando a pessoa não tem, é como aquele que saiu para ir num determinado lugar. Ele disse, daqui lá tem 50 quilômetros, você vai ter que fazer a pé. Mas este é o caminho aqui, você vê esse risco aqui no chão, esse é o caminho. É apertado, não tem espaço para você se mover muito. Agora o resto, todo este universo que você vê, onde os teus olhos vislumbrarem este mundo todo, é o resto do caminho. Você pode sair para qualquer lado, esse é o caminho. Aí um sai para a esquerda, outro vai pela direita, outro vai zigue-zagueando, uma hora para a direita, outra hora para a esquerda, mas vai chegar em algum lugar daqui 50 quilômetros. Mas só que onde chega, não está lá na frente a porta estreita. Está lá o universo ainda, que depois acaba e é um abismo. Mas aqui, chegando nesse caminho estreito, reto, não tem curva, tem subida e descida sim. Porque tem hora que é difícil de subir. Mas não tem curva para esquerda e direita. E quando chegar lá, se você conseguir andar nesse caminho apertado, não carregar nada, porque não dá, só cabe você. Chegando lá, a porta é estreita, mas você vai passar, porque você conseguiu se sustentar neste caminho apertado.
A Irmandade está achando apertado o caminho, irmãos? Ou está largo? Muito fácil. Então toma cuidado, porque você está olhando onde os teus olhos vislumbram, onde eles, as imaginações. Mas se você está caminhando, dá vontade sim de sair para a esquerda e à direita e ficar mais largo, mais à vontade. Mas não, eu tenho que ficar aqui, porque aqui eu não posso, não devo, eu posso tudo, mas eu não devo julgar ninguém, porque eu não sou juiz. Não devo querer tirar o cisco dos olhos dos outros, porque o meu pode estar tampado. Eu não devo tratar as coisas de Deus com leviandade, porque eu estarei dando aos porcos e aos cães. A Irmandade está entendendo esta palavra, irmãos? Por isso que muita gente vem e chega, não, agora eu estou na graça do Senhor Jesus, que eu creio em Jesus Cristo, fui batizado e agora é só alegria, eu quero servir a Deus. Mas quando ele vê o caminho, aqui não dá, porque eu não posso ter uma esposa e ter outras mulheres, isso eu não posso, porque o caminho aqui não, é muito apertado, não dá. Eu não posso enganar, ludibriar, fazer negociatas, enganar o meu credor, o meu, meu cliente. Não posso mentir, não posso roubar, porque tem hora que dá vontade de pegar o que é dos outros para a gente, mas não posso. Não é que não deve, eu não posso aqui, que não se permite. Ladrão não fica no caminho, mentiroso não tem lugar nele, caluniador também não consegue andar nele, impuro, cobiçoso, malicioso, chega aqui, não dá, porque se engrossa a pessoa, o caminho não deixa ele passar. A Irmandade está achando difícil de caminhar, irmãos? Então, está aqui a palavra desta manhã. Tirar de nós o excesso, tirar de nós aquilo que nós arrumamos e que não precisa, porque senão não dá para caminhar. E até se alguém conseguir chegar desse jeito, mas cheio de coisa, você não vai passar na porta que é estreita. Não dá medo, irmãos, de chegar na hora da porta lá, não dá para passar. Aí vai acontecer que Jesus falou: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui não passa. Quem quiser passar pela porta estreita, quando chegar no fim do teu caminhar desta vida, a recomendação é esta aqui. Leia este 7 de Mateus e procure ver se você está enquadrado dentro de tudo isso que o Senhor ensinou. Porque se nós estivermos diante disso aí, Jesus disse assim: qual é o homem? Aqui até diz assim, ó, vocês que são maus, tem homem bom, irmãos? Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. No entanto, tem gente que acha que é boa. Eu não peco, eu não tenho pecado, eu não erro. Então você não pertence a esse grupo aqui, porque esse aqui é o grupo dos que erram, é o grupo dos que de vez em quando pecam, porque não conseguem fazer exatamente como Deus fez, então falharam. E o descumprimento de uma ordem, de um mandamento, é pecado. Então não vou entrar, vai, porque o Senhor no decorrer dos dias vai fazendo o que está fazendo aqui hoje, vai tirando os excessos. Ninguém é perfeito aqui, irmãos, por este mundo que estiver ouvindo esta palavra, tanto presente como virtualmente, não há um justo. Deus olhou do céu, não viu uma pessoa justa sequer. Por isso que Ele mandou o Filho dele. Ele era justo, santo, imaculado e puro. Ele é o caminho, Ele é o modelo. Quem estiver em Jesus Cristo, sofra os apertos desta vida, não é que aperto financeiro só, mas os apertos das tentações, dos desejos da vida terrena, que contrariam a vontade de Deus,
porque o Senhor é justo e bom. Ele não nos proibiu dos desejos normais desta vida terrena que não agridam a sua palavra. Isso Ele não proibiu. Ele nos dá saúde, nos dá alegria, nos dá satisfação, nos dá paz, nos dá prazer, não é? Tudo vem dele, mas Ele não permite excessos. Não permite que a gente uma hora queira servir a Ele e servir também a outro. Ou serve a um e despreza o outro. E a palavra desta manhã é para desprezar o que é do outro. A Irmandade sabe o outro quem é? O outro é aquele que quer nos levar para a perdição. Mas aquele que fala conosco nesta manhã, ele está limpando o caminho estreito e apertado. O adversário não põe tropeço no deserto, porque tem espaço para todo mundo, para onde quiser andar. Ele põe tropeço no caminho apertado, porque sabe que se ele conseguir pôr uma pedra no caminho apertado, a pessoa cai. Mas o Senhor manda a palavra e vai na frente, limpando o nosso caminho, irmão. Por isso que é bom congregar. Por isso que é bom ouvir a palavra de Deus. Olha o que nós cantamos. Com teus conselhos santos, vem nos ensinar. Nós somos teus filhos amados. O nosso entendimento vem renovar e nos faz meditar no teu grande amor. Quem é que pode contestar que esta palavra seja palavra de amor? É claro que é amor. Se Deus não nos amasse, sabe o que ele dizia? Meu povo, ande por este caminho, é largo, você pode ir à vontade. Agora que você creu, Deus é bom, não te importa. Você foi convertido, você recebeu a graça, muito bem. E agora, não há necessidade de você, porque já está salvo. Você tem vida eterna garantida. Você não se preocupe. Deus é bom, Ele vai te perdoando. Então vão andando na largueza por esse mundo afora, no deserto deste mundo. Mas quem quer se salvar, chore, derrame a tua lágrima, mas não sai do caminho estreito e apertado. Porque todos os exemplos da Sagrada Escritura apontam para uma porta estreita, e Jesus é a porta. E não tem concessão fora da palavra de Deus, Pai. Quando chegarmos lá, vamos ter garantido que nós vamos herdar a glória eterna dos céus, porque é o fim do nosso caminhar nesta graça bendita. Então, irmãos, fracos, imperfeitos, errantes, como todos nós somos. Ou alguém pensa que tem forte no nosso meio, tem irmão sábio que não precisa. Nós somos, os irmãos vejam que Paulo, como exemplo, Paulo foi um exemplo de santificação, mas ele olhando tudo isso, ele chegou a uma conclusão: meu Deus, miserável homem que eu sou. Foi Paulo que disse. Paulo era um apóstolo santo do Senhor, que Deus até deu graça de ir até o terceiro céu e ver lá coisa que não dá para contar para ninguém. Ninguém daqui viu isto. E ele viu, Deus levou até lá. Mas ele falou: miserável homem, quem me livrará deste corpo mortal, ou do corpo desta morte? Mas ele disse: mas dou graças a Deus, com este corpo eu sirvo a lei do pecado, porque tem crente que acha que não serve mais a lei do pecado. Lei do pecado é ter este corpo mortal, este corpo que vai voltar para a terra, este corpo que vai ser sepultado e a terra vai comer. Este é o corpo mortal, e esta morte é por causa do pecado, e por isso que Paulo dizia deste corpo mortal. Mas dou graças a Deus que pelo Espírito eu atendo e sirvo a lei do Espírito, que esta lei está sendo pregada nesta manhã. Quem quiser se salvar, aqui está a resposta da nossa oração. O que precisamos para agradar melhor ao Senhor? Que tire a trave dos nossos olhos, que destampe os nossos olhos para enxergar as maravilhas da lei do Senhor. Vamos pedir que Ele faz isto.
que abra melhor os nossos entendimentos, que dê-nos mais um pouco de amor para esta graça bendita, que amemos os nossos irmãos ainda com os olhos cheios de cisco que estiverem, cheios de defeitos, tropeçando, não vamos julgar, julguemos-nos a nós mesmos diante da palavra de Deus. Aqui está a Constituição. Como no Brasil nós temos a Constituição Federal, que ela, em todos os seus artigos, ela rege todos os direitos e deveres do brasileiro. Aqui está, irmãos, a Constituição, a palavra de Deus. A Igreja de Jesus Cristo, ela é ensinada, doutrinada e é abençoada pelos frutos da graça que Ele derramou sobre nós. Gostaria de ter pregado uma palavra para os irmãos hoje, que a Irmandade saísse aqui pulando de alegria e dissesse: Deus está comigo, Ele vai me abençoar. Agora, se vocês quiserem, se vós quiserdes receber a bênção espiritual de muito mais valor do que as bênçãos desta terra, recebo aquilo que Deus promete nesta manhã. Glória ao nome do nosso Deus. Ainda que a porta seja estreita e difícil de entrar, mas quem ouvir a palavra e for fiel, você vai passar por aquela porta. O teu caminhar neste caminho estreito, ainda com dificuldade, mas não tropeçarás em nenhuma pedra, porque o Senhor limpará o teu caminho. E se alguém que está ouvindo aqui agora percebe que no seu caminhar tem algum tropeço, algum laço, alguma pedra que querem te pegar, te derrubar, te tirar por este mundo afora e você perder a graça, seja agora agraciado pelo Senhor. Ele limpará o teu caminho. E como sinal que Ele limpa o teu caminho, ponha-te em comunhão agora, e o Espírito dEle, que é o mesmo que fala aqui, confirmará com o teu Espírito que você é um filho, que tu és uma filha de Deus. Tem bênção maior do que esta, irmãos? Bem-aventurados aqueles que poderão agora se ajustar no caminho estreito, apertado, na certeza que na hora de passar pela porta estreita, vão ser recebidos. Bom e fiel servo, boa e fiel serva. No pouco você foi fiel, entre agora para o gozo do teu Senhor. Passa na porta apertada, estreita, mas entra. Dura para quem chegar, grande. Eu era profeta, eu era um pregador, eu pregava para multidões, eu viajava, eu fazia, eu batizava centenas, eu andava, onde eu punha minha mão, a cura aparecia, expulsava os demônios, fazia maravilhas no meio do povo, fui honrado, fui bendito no meio da minha irmandade. Chegando lá, o Senhor falou: não te conheço. Mas eu expulsei demônio em teu nome, eu falava línguas, eu operava maravilhas. Aparta-te de mim, você é um operador da iniquidade. É melhor chegar: Senhor, eis-me aqui, pobre, não sou digno, não sei te servir. Te dei muito trabalho no decorrer da minha vida nesta graça, porque eu falei muito, desobedeci muito, tropecei muito, mas eu confesso, Senhor, que eu te amo. Dá para fazer essa confissão agora? Senhor, com todos os meus defeitos, com todas as minhas imperfeições, mas eu te amo, e eu quero continuar nesse aperto, sim, mas eu quero encontrar a porta estreita aberta para mim. A Irmandade aceita esta proposta desta manhã. Glória ao nome do Senhor. Então receba a proposta desta palavra neste dia: os fiéis herdarão a vida eterna. Deus seja louvado.